Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito do Unisalesiano de Araçatuba. Estou aqui sempre em boa companhia com o Paulo Cavazana e hoje nós temos uma convidada especial aqui, nossa aluna do terceiro ano do curso de Direito, Lívia Macrax. Lívia, obrigado aí pela tua presença e por dispor do seu tempo para aceitar o nosso convite aqui. Tenho certeza que vai ser um excelente bate-papo a respeito do grupo de pesquisa do qual a Lívia faz parte aqui no Unisalesiano. Sim. Oi, gente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Para especialmente falar do grupo de pesquisa que abre a nossa mente, né? De muitas formas. Mas eu não vou me estender para não dar spoiler, né? Não, vamos deixar o pessoal curioso. Vamos esperar. A Lívia ela faz parte daquele grupo de alunos dos quais nós, professores, sempre pretendemos, né? Um perfil diferente no aspecto de responsabilidade, uma aluna estudiosa, uma aluna que cumpre muito bem o seu papel na universidade, contribui, não é? Como um todo. E o tema de hoje, ele vem muito nessa perspectiva, né? Porque muitas vezes a gente imagina a faculdade limitada a aquele contato em sala apenas. Em especial o curso de Direito, né, Misaka? Que a gente tem mais esse fechamento em sala de aula. E ela se destaca não só nesse aspecto e também num outro aspecto que a gente vai apresentar e dar a opinião dela sobre esse contexto, que são os grupos de pesquisa e extensão, né, que a gente tecnicamente estende mesmo, né, em sala de aula. E eu acho que vai ser bem importante para que o pessoal possa conhecer, né, de uma melhor forma o que é essa dinâmica tão importante, né, para a universidade. Sim, vamos até começar assim, né, Lívia? O que é esse grupo de pesquisa que você participa? Qual é o objeto de estudo dele? Bom, já estou no segundo ano, né? Participando do grupo de pesquisa. No início, a gente tinha uma abordagem diferente. A gente lia vários artigos ali relacionados à violência, especificamente, e discutia sobre eles, né? E só que aí, em conversa com o professor, a gente percebeu que a gente só estava produzindo muito conhecimento e muita visão de mundo diferente, só que sem levar isso para frente. Estava ali só no nosso núcleo, ali, né? Dentro do grupo mesmo. E aí, por isso, a gente decidiu esse ano juntar toda essa bagagem e, com isso, produzir um artigo, né? E, então, assim, nesse semestre, a gente está falando bastante sobre a questão da violência à mulher, né? O meu grupo, especificamente, fala bastante sobre a revitimização. Então, é um tema muito interessante, né? Eu acho que é um tema que precisa ser falado, principalmente dentro do curso de Direito e especialmente ali no meu grupo, a gente está falando bastante sobre essa revitimização dentro de uma delegacia, por exemplo, né? Que é onde ela deveria se sentir acolhida. Ela pode ser revitimizada, reviver aquela situação toda. Então, eu acho que é algo muito importante, muito válido, assim, que a gente trabalha ali dentro. Então, esse é um ponto inicial. Então, vamos lá. Eu sou aluno, eu tô, sei lá, no segundo, fase inicial de graduação. E aí você estava lá em sala de aula, entra o professor Marcelo Misaki e fala assim, olha, eu tenho um convite a vocês, é isso, né? E aí, que convite é esse? É o convite de participação de um grupo de pesquisa, né? E eu tenho certeza que você estava no zero ali. Você falou, mas o que é grupo de pesquisa? Então, a princípio, falou assim, eu vou pesquisar, né? Então, a gente não tem, a princípio, essa amplitude do que pode acontecer e vocês estão evoluindo muito bem, né? E aí, a Lívia vai lá e se inscreve, é isso. Se inscreveu e aí começou a participar dos encontros e passou a entender a dinâmica. E conta aí, como é que é essa experiência em um grupo de pesquisa? Olha, é bem desafiador, assim, pra ser sincera. Eu realmente não tinha noção nenhuma do que era um grupo de pesquisa. Uhum. Eu comecei a me familiarizar mais com artigos científicos, por exemplo, quando eu estava inserida no grupo, né? E assim, a gente vai aprendendo. Cada encontro, a gente vai aprendendo mais, né?
porque é o que ele sempre fala, né? Que a gente tem que ter uma pergunta que não tem resposta. Então, a gente tem que achar uma solução. É difícil, né? Achar uma solução para um problema grande, né? Então, assim, lógico que eu já aprendi, tô muito diferente de quando entrei, mas ainda tenho muito que aprender ainda em relação a esse tema. Ô, Misaka, e aí as pergunta para os dois. E os objetivos desse grupo? Quais que seriam aí a ideia, né? Você em relação aos alunos, os alunos em relação ao grupo? A gente, de início ali, como você bem colocou, a gente pensa naquele tripé, que é a universidade, né? Pesquisa, extensão e educação. A educação a gente tem aqui durante a graduação, tem o ensino. Agora, a pesquisa e depois, eventualmente, o encaminhamento para uma pós-graduação, é isso que o grupo de pesquisa tenta fazer, né? Além disso, formar é coisa que muitas vezes a gente... Seria um apoio para a sala de aula, coisa que a gente não consegue, por conta do tempo, passar em sala de aula, a gente complementa no grupo de pesquisa. É um raciocínio mais crítico, analisar de forma um pouquinho mais crítica o funcionamento do sistema, as leis, o que está acontecendo na sociedade, né? Então, é mais ou menos isso. A gente dá para o aluno várias visões aí para ele conseguir sair daqui um profissional abrir o horizonte dele, né? Um horizonte um pouquinho mais amplo. E é isso mesmo? Tá acontecendo na sua vida? Isso a gente tenta, né? Se consegue. De vez em quando tem umas briguinhas lá ou não? De vez em quando a gente né, precisa puxar a orelha aqui, vamos fazer, né, tal. Mas eu gosto sempre de falar em relação a essa questão de abrir a nossa visão, eu gosto sempre de falar da nossa visita, né? Lá no CDP. Que foi, assim, pra mim, um divisor de águas, assim. Em decorrência do grupo. Sim. Né, como rotina do grupo, teve até essa presença física aí no... Sim, a gente teve essa atividade externa aí, né? A gente foi lá e foi muito interessante, assim, eu não imaginava como era, né? A gente foi... E no dia que a gente foi fazer a visita, tava tendo como que chama? Um grupo de leitura, né? Grupo de leitura deles. Tava tendo um grupo de leitura deles que a gente participou, né? Ficou todo mundo em roda. E aí eles estavam falando sobre o livro daquele encontro, né? Eles leram o livro e eles iam falar sobre ele naquele encontro. E a forma como eles falavam, assim, como eles viam a história, como tudo que eles explicaram ali naquele momento, eu fiquei, assim, muito surpreendida, né? Como É porque às vezes a gente olha assim e pensa, né? Nossa, se tá ali dentro, deve ser uma pessoa horrível. Pro pessoal entender, a ideia do CDP é um lugar, o local onde a pessoa tá cumprindo pena, é isso? Sim. Então a gente vai ensinar pra pessoa tá ali, ela deve ter feito uma coisa horrível. Só que ali naquele momento, né, daquela conversa em roda ali, você esquece onde você tá, né? Eu até comentei depois, falei, gente, tô me sentindo muito burra aqui. Porque os caras são, sabe, são cultos, são cultos, são pessoas cultas, sabe? E até a gente foi presenteado lá com um livro muito interessante que foi escrito por 40 deles, se não me engano, que chama História de Todos Nós. E é um livro que cada um conta a sua história e como foi parar lá, né? Então, assim, depois eu lendo aquele livro, você começa a ver que existe uma pessoa por trás, né? Existe uma vida por trás daquele crime. Então, assim, eu li lá e às vezes eu pensava assim, nossa, a pessoa, por um desvio tão pequeno, né? Uma coisinha tão boba, foi parar ali, né? Então, eu acho que estar lá me fez ver que são pessoas, né? Em primeiro lugar. E que elas têm uma vida por trás, tiveram um motivo de estar ali, né? Então, foi muito interessante aquela visita. A gente conheceu também que eles tinham muitas funções lá dentro. Eles estudavam, trabalhavam, né? Cozinhavam, uma linha de produção muito bem estruturada, né? Então, eu acho que essa atividade é o que mais representa o grupo de pesquisa para mim. Isso que eu ia perguntar. Esse é o ponto de diferença. Sim, eu acho que faz a gente sair da bolha, sabe? A gente fica muito aqui vendo a teoria, e aí a gente chega lá e enxerga um mundo completamente diferente. E seria, na verdade, assim, tem até um probleminha a mais, que é não só ver só a teoria. É também você observar apenas a opinião, muitas vezes, do professor. Né? E aí, acho que o grupo, ele tem justamente esse viés. Eu
você me conhece em sala de aula, você sabe que o professor Marcelo também, alguns professores, eles, na dinâmica de sala de aula, eles opcionam por opinião e muitas vezes por opiniões... São mais enviesados, né? Exatamente. Essa é a terminologia. Justamente para provocá-los, não é? Mas não são todas as disciplinas. Tem professor, e a gente entende muito bem isso, que ele não se sente tão confortável, né? Muitas vezes ele tem uma bagagem, né, de perspectivas e ele não passa, muitas vezes, por interesses próprios. Mas o grupo, ele te abre isso, né? Sim. O grupo, ele te dá essa dinâmica de entender, né, o que existe, na verdade, na realidade. Sim, eu acho que é até importante a gente, na primeira formação do grupo, ter feito ele mais nessa dinâmica de discutir as coisas, porque hoje que a gente visa escrever um artigo, a gente está mais pronto Sim. a discutir e a discordar também, né? Então, no início, a gente se reunia em roda, né? E falava sobre o artigo e era muito interessante como o que eu pensava não era o que ele pensava, né? E a gente discorda se respeitando, obviamente, mas, assim, a gente vê visões de mundos diferentes, né? Muitas vezes eu escutava, assim, pessoas com outras visões de mundo em relação a um tema porque viviam uma vida diferente da minha. Entende? Então, eles estavam inseridos numa realidade diferente, pensavam de outra forma, que talvez se eu não tivesse ali, eu nunca pensaria, porque onde eu ia ver aquilo, Sim. né? É experiência, né? Você consegue entender, né, por meio das experiências. Exatamente. Eu acho que essa capacidade de o aluno adquirir essa capacidade, na verdade, né? De pesquisar um problema, porque é isso que eu digo para ele. Ele falou assim, por que você vai pesquisar? Qual é o motivo? É porque tem que existir um problema, senão não tem por que pesquisar. Seja como advogado, você vai ter um problema do seu cliente que você precisa pesquisar uma solução. Você está um cientista, você precisa pesquisar uma solução. Então, essa capacidade de pesquisa, identificar o problema, pesquisar, aonde pesquisar, e depois que pesquisar, colher o material, que é o que você falou, analisar criticamente esse material, né? Porque se você não tem esse senso crítico, você acredita em tudo que vem para você, principalmente da internet. Agora, quando você começa a adquirir esse senso crítico de muitas vezes pensar sob uma outra perspectiva, aí você começa a ser mais crítico, até como advogado. Sim. Você olhar o caso e falar, eu vou entrar com uma ação. O que o réu pode alegar nessas minhas teses aqui contrárias? Você já consegue você mesmo, sozinho, fazer esse duplo papel. Né? Então, por isso que a gente investe no grupo de pesquisa, porque a princípio parece que é só para quem quer seguir uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado, mas acaba ajudando o profissional no geral do direito. E tem esse ponto, né, Misaka, em que pese, eu acredito que o grupo tem um norte penalista aí, o que ela adquire, né, para essa questão aí de formato, né, se aplica para qualquer área, né? Então ela fala assim, eu estou me aproveitando muito bem do penal, mas se você for raciocinar no civil, a base, a maturidade de pensamento, de pesquisa, o aluno ele vai adquirir, né? A forma de pesquisar. A forma de pesquisar. Né? Esse raciocínio crítico faz muita diferença. O método, né? A gente tem o hábito de descartar o método muitas vezes, né? A gente fala, metodologia, método não faz muito sentido, eu prefiro eu. Não, o método ele te dá qualidade, né? Dá inteligência, eficiência. Né? Sim, com certeza. E muitas vezes, dependendo do método que você usa, você chega a caminhos diferentes. Claro, né? claro. E formas de pensar. Olivia, aí, depois desse grupo aí, qual que é a sua pretensão? Eu quero fazer o grupo, quero chegar nesse estágio, depois eu... Olha, atualmente eu quero terminar essa pesquisa que a gente está fazendo, né? Eu penso em fazer outras, mas é como o professor diz, o primeiro é o mais difícil. O primeiro é o pior. É o pior. A gente se sente muito perdida, assim, e é normal, né? Você se vê ali em frente a muitas informações, né? Você tem que compilar aquilo de forma coerente. Então, assim, realmente é uma tarefa complicada, assim, não é fácil. Mas o meu objetivo hoje, principal, é terminar esse artigo que a gente começou e, posteriormente, a gente vê, né? Vamos ver se sai mais. E terminar esse artigo significa apresentá-lo também. Então, Sim. você pode levar ele para algum tipo de evento, não pode? E Sim. lá nesse evento você faz uma apresentação pública. Sim, fazer uma explanação ali, né? Sim, de tudo que vocês... Sim, falar mais sobre isso. Especialmente sobre a experiência,
né? Mas falar sobre o artigo em si, né? Para outras pessoas ali esclarecer possíveis dúvidas, né? Então, acho que é válido. Porque querendo ou não querendo, quem faz a pesquisa é a pessoa que mais sabe do assunto Sim, no com momento. certeza. Sim. Né? Então você tem esse aproveitamento, né? E inclusive você ganha essa nova experiência de apresentar. Uhum. E muitas vezes você está apresentando, muitas vezes não, acho que quase 100% das hipóteses, ou não, 100% das hipóteses, você apresenta isso a pessoas que estão num nível geralmente acima de você até. Sim. Né? Então, assim, você precisa ter esse contato, esse diálogo com pessoas, e de uma forma humilde, né? Que estão acima de você para que você consiga se equipará-las. Sim, eu acho que o grupo também prepara a gente nesse sentido de explanar as nossas ideias, Sim. né, com humildade, mas aceitando ali a contravisão das pessoas, né? Às vezes muitas pessoas assim têm essa dificuldade, né, de falar em público e tal. Eu observo bastante isso, mas eu acho que, especialmente na área do direito, a gente tem que desenvolver essa oratória, assim, né? E essa acho que é humildade mesmo a palavra, de explanar ali a sua ideia, mas tá pronto para ouvir o que o outro tem a dizer também, né? Sim, exatamente. E aí, Misaka, assim, até aproveitando que ela está contando para nós, para os alunos que têm interesse, né? Olha a quantidade de benefícios. Eu tenho certeza que as discussões tá te beneficiando na oralidade. Com certeza. As discussões te incentivam no aspecto da humildade. Ela inclusive, ela te engrandece tecnicamente, né? Porque você está sempre mais seguro em argumentos. Né? Então, assim, é só benefício, né? Sim, com certeza. Uma das primeiras regras que eu falo para quem chega lá é isso, né? Dizendo, ó, não pode ter melindre. Sim. Né? Você vai chegar aqui, você vai expor sua ideia, alguém pode contrariar e você não vai fazer bico para ele porque ele contrariou. Você tem que agradecer, né? Porque quando alguém te contraria e traz outros argumentos, você tem a oportunidade de refletir sobre o acerto daquilo que você estava pensando e muitas vezes, se mesmo assim você continua dizendo que você está certo, você está mais convicto ainda. Sim. Não é? Agora, se você achar que você está errado, você recua, aceita humildemente os apontamentos, reflete sobre aquilo que você fez. Então, é sempre... a controvérsia ali é sempre no sentido construtivo, não melhorar no sentido destrutivo. Sim. Então não tem por que ficar melindrado. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de ser contrariada. Então, mas é um Então, mas você tá- aprendizado. Então, eu É. aprendo muito ali, Exatamente, sabe? você tá se desenvolvendo nesse aspecto. No sentido de ou acolher ali a fala diferente do outro, ou de manter o meu posicionamento sem me ofender e sem mimimi mesmo. Por isso que o Luigi tá gostando que você tá participando do grupo, então. E tem as ofensas, Ele tá então, lá. Tem as ofensas diretas lá, ou não tem? No bom sentido, claro, né? Então, você tá lá na roda do grupo, as pessoas, elas Às vezes é uma alfinetadinha, têm né? isso. Tem. Um viés de superioridade, Sim. ali, eu quero melhorar, eu quero ser melhor que ele, é isso. Como dizem, né? Às vezes vem um que ela crai em cima de você, assim. Então, isso é bom, pô. E nesse semestre especificamente, essa nova formatação que a gente fez, eu tenho percebido o seguinte, que além de tudo agora eles estão precisando aprender a trabalhar em grupo, né? Que talvez seja sim. mais difícil. Muitas vezes o aluno quer fazer tudo sozinho, ou um não quer fazer nada, folga, aí eles vão ter que equacionar isso, que é a realidade do mundo aí, né? Vocês vão ter que trabalhar em grupo. Muitas vezes, dependendo Sim. da profissão, você vai ter que trabalhar em grupo, tem que aprender. Mais uma questão, né? Por exemplo, eu que sou monitora no grupo de pesquisa, então eu tenho que aprender a dividir essas tarefas, né? Eu tenho que aprender a dividir essas tarefas, eu tenho que aprender a distribuir elas sem parecer autoritária, mas, assim, você realmente tem que se tornar um líder, né? Você tem que trazer as pessoas sem que elas se sintam desconfortáveis, né? Então, são muitos desafios, mas são muitos benefícios. Por isso que eu digo que capacita o aluno em todos os sentidos, né? Não é só o intelectual, não, né? Porque isso, de fato, a gente brinca que ser líder é difícil, porque delegar é uma arte, né? Você É tem uma que saber. arte, é uma arte. Tem gente que tem dificuldade em delegar e tem gente que delega tudo também, né? É o excesso, né? Você tem que saber o que você vai delegar. Não, mas bacana, assim. E dentro dessa perspectiva, Lívia, aí, no seu contato com a faculdade, né? Então, agora vamos voltar para a sala de aula. Então, você participa dos grupos, etc. Agora, volta para a sala de aula, sua performance como aluna, né? Hoje, pós-grupo de pesquisa, você se sente mais eficiente, por exemplo, fazendo uma prova, né? Eu acho que eu
tem mais capacidade de argumentação, Isso. né? Eu acho que desenvolve, como eu disse, a nossa oratória, mas também a escrita, né? E a organização também, né? Recentemente a gente teve um seminário. Isso na sala de aula. Na sala de aula, sim. Recentemente a gente teve um seminário e antes, quando aparecia uma coisa assim pra mim, eu ficava meio... Desconfortável. Né? Primeiro a gente trava, depois a gente desenvolve, né? E agora não, agora eu sinto que eu consigo olhar ali a minha problemática e achar a solução que eu preciso para desenvolver ela, entendeu? Então, acho que na sala de aula ajuda muito nesse sentido, de você enxergar o que você tem que fazer e o que você precisa fazer, Sim. né? E na hora da apresentação também você se sentiu mais tranquila. Sim, com certeza. Por conta dos debates que acontecem nos grupos. Né? Sim. Uhum. E essa capacidade de organizar as ideias, né? Organizar Exatamente. o pensamento. O que eu vou falar primeiro, ou qual que eu vou seguir. Que eu acho que o grupo, de alguma maneira, acaba ajudando também. Sim, às vezes até sintetizar as ideias de uma forma que ainda passe a mensagem, né? Que você quer falar, né? Então, eu acho que é muito importante nesse sentido. Olivia, e futuramente, né, diante dessa experiência, você, no âmbito jurídico, né, você pensa na docência, você pensa em dar aula ou não? Isso é muito prematuro ainda? Olha, eu sempre gostei dessa ideia eu sempre gostei do ensino, né, como um todo. Mas eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, né? Não sou fechada, mas também não vou dizer que assim, é isso que eu quero. Não sei, mas eu acho que é algo a se pensar, porque você estar nessa posição de ensino faz muita diferença, né, na vida das pessoas. Eu, como aluna, percebo isso quando eu me vejo de frente com professores como vocês, no sentido de serem professores, assim, muito bons e responsáveis, né, com o ensino do outro, né? Então, eu acho que é uma profissão que eu me sentiria muito honrada de exercer por conta desse impacto que tem na vida das pessoas, né? Especialmente na faculdade de Direito, eu acho. Porque aqui a gente não vê só questões jurídicas, né? Eu acho que o direito abre a nossa mente para viver em sociedade como um todo, né? Sim. Eu confidencio que a minha experiência como professor, ela nasce exatamente de algumas críticas que eu tive com professores antigos em sala de aula. Sim. E você falou uma situação interessante, eu acho que o Misaka até complementou, que é a questão da organização mesmo, né? Muitas vezes a gente está em sala de aula, tem professores desorganizados, não tem má fé, a gente não está falando de má fé, mas desorganizados, muitas vezes com uma retórica precária, né? Muito direto, né? Então, assim, falta muitas vezes A didática. a didática que você está adquirindo lá também. Sim, com certeza. Eu acho que para quem às vezes se interessa nessa carreira acadêmica, né, faz muita diferença para realmente assim desenvolver ali uma metodologia mesmo, como a gente estava dizendo, né, de passar as suas ideias de forma clara, né? Porque quem está ali na posição de aluno, às vezes precisa realmente que você desenhe. Né? Sim, exatamente. Porque é um mundo muito novo, né? Então, eu acho que o grupo ajuda a gente nesse sentido de transmitir aquilo que a gente quer dizer de forma clara e objetiva para que o outro entenda, né? Sim, exatamente. Acho que o objetivo é esse também, né, Misa? Com certeza. Incentivar mesmo. Quantos professores vão sair de lá? Vamos ver. Não, mas é isso mesmo. Acho que um dos objetivos é esse mesmo, né? Sim. Essa formação. E a gente depende disso, porque também cá entre nós, né, Misaka? A gente tá num momento aí que daqui a pouco a gente já pendura também a chuteira. Eu já falei isso pra eles lá no grupo. Falei, eu tô precisando passar o bastão aí. Precisa de gente pra liderar isso aqui. A vida precisa evoluir, né? Vocês precisam tomar os nossos lugares para que... E assim, o que a gente pretende é que pessoas de altíssima qualidade venham a somar nessa faculdade, que eu particularmente conheci há pouco tempo, 3, 4 anos. E eu sei o tamanho da responsabilidade que aqui existe, eu sei o tamanho do interesse que aqui existe por vocês, né? Eu acho que a gente precisa sempre dar sequência nessa boa forma de gestão. Sim, com certeza. É isso aí, Lívia. A gente tinha certeza que seria um excelente bate-papo. Eu tenho certeza que quem tiver interesse em saber a respeito de grupo de pesquisa vai conseguir extrair várias informações dessa sua
conversa aqui com a gente. Eu sabia, né, Paulo? Falei pra você, vamos chamar que ela vai elogiar a gente. Obrigado, viu? Modéstia não deixa a gente, mas obrigado aí pela sua educação, pela gentileza. Tenho certeza que o seu carinho, o seu elogio é muito mais fruto da sua educação do que merecimento meu e do Paulo aqui, Exatamente, tá? Mas... faço das suas as minhas sinceras palavras, verdade. Mas de qualquer maneira, a gente só tem que te agradecer por você disponibilizar o seu tempo, vir aqui bater um papo com a gente e, acima de tudo, ajudar teus colegas, porque Sim. quem ouvir aqui vai ter uma boa noção do que é o grupo de pesquisa, tenho Sim. certeza. E motivar, né, Misak? Eu acho que a gente poderia até pedir isso para ela agora, né? Sim, sim. Para que você, por meio de uma opinião sincera, né? E não é um convite, é apenas que você coloque a sua opinião para o que seus colegas estão escutando, não só essa universidade, mas qualquer outra, para que compareçam em grupos de pesquisa, né? Eu acho que eu não convido especificamente ao grupo de pesquisa, mas eu convido, assim, as pessoas a se desafiarem, né? Desafiar, assim, às vezes a gente não se acha capaz, né? Mas estar ali com outras pessoas faz a gente perceber que a faculdade é esse lugar de autodesafio, né? De se ver em novas situações e depois você provar o seu valor para você mesmo, né? De tipo, nossa, eu consigo, né? E eu posso fazer a diferença no mundo vendo ali problemáticas que talvez eu consiga resolver, né? Então, eu acho que a principal coisa assim, que eu falaria é que se você tem esse desejo, né? De evoluir como pessoa e como profissional, você tem que se colocar nessas situações, né? Com pessoas que têm mais capacidade, mais conhecimento que você, para que um dia você chegue lá também. Exatamente, muito bom. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chegar mesmo. É isso aí. Lívia, então, obrigado novamente. Obrigada a vocês pelo convite. Esse foi mais um episódio do nosso podcast, Papo Legal. Continuem curtindo aí e seguindo a gente nas redes. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu!